Então a gente começa mais uma aula de cálculo, tá? Inicialmente a gente vai aprender a fazer a classificação ABC, a classificação de estoque pelo método ABC. Depois a gente aprende a fazer investimento de estoque com base nessa classificação que a gente fez, né? Então a gente ratear o valor de investimento de acordo com a curva, tá? A base dessa aula aqui é o livro de Balu, tá? Mas também a gente tem um apoio de Bertalha e Pozo. Os 3 livros aparecem lá nas referências no final da aula, certo? Vamos começar entendendo um pouquinho do que é essa classificação ABC, que também é conhecida como a curva 80-20, a curva ABC, a curva de Pareto, a classificação de Pareto, a classificação 80-20, tá? É tudo a mesma coisa. Tá? O princípio disso aqui é saber que a soma dos problemas individuais de cada item, né, somados é que correspondem ao meu problema logístico, né? Então eu pego cada item e verifico qual o problema de cada um deles. Quando eu juntar todos esses problemas, vai dar exatamente no meu problema logístico global da empresa, da organização. Esse conceito 80-20, ele diz o seguinte, que a maior parte do faturamento da empresa é decorrente de um pequeno número de produtos, né? A proporção hipotética, a proporção teórica seria 20% dos meus itens corresponde a 80% do meu faturamento. Então vamos supor que eu tenho um estoque de 10 itens, desses 10, apenas 2 itens seriam responsáveis por 80% do meu faturamento. Vai ser sempre essa proporção, 80% de faturamento, 20% dos itens? Nem sempre, tá? Por quê? Como eu estou dizendo, isso hipoteticamente funciona, que é uma beleza. Mas na prática não vai bater exatamente às vezes essa porcentagem, né? Às vezes eu posso ter, por exemplo, 20% dos meus itens corresponde a 70% do meu faturamento, né? Mas vocês veem que pequena quantidade de itens corresponde à maior parte do faturamento. Esse é o importante, isso é o importante de ser entendido, né? Que um grupo pequeno de itens é responsável pela maior parte do meu faturamento. Essa teoria aí foi descoberta por Pareto, tá? Pareto foi um cientista lá na Itália, né? E ele fazendo estudos da população na Itália, lá no final do século XIX, ele descobriu, vejam, que ele estava fazendo uma pesquisa populacional sobre distribuição de renda. E o que é que ele percebeu? Que 20% da população concentrava 80% da renda do local, tá? Então, esse estudo não tinha nada a ver com estoque. Mais para frente, a General Electric, tá, viu, né, um dos seus engenheiros lá viu isso aí e trouxe para dentro das organizações. Então ele percebeu que esse princípio também se aplicaria ao estoque, que uma pequena parte dos itens seria responsável pela maior parte do faturamento, e começou a aplicar. Daí começou a se expandir. E aí hoje eu tenho isso quando eu falo de estoque principalmente, mas isso quando fala de venda também. Por exemplo, 20% dos meus clientes podem corresponder a 80% do meu faturamento, ou seja, uma pequena quantidade de clientes é responsável pela maior parte do meu faturamento. Eu posso ter isso em relação a funcionários, onde uma pequena faixa lá de funcionários corresponde a maior parte do meu percentual de salário, tá? Então isso pode ser aplicado a várias outras áreas, certo? Cabe a nós estudar ele dentro de estoque. É o que a gente vai começar a fazer com base no livro de Balu. Então, o primeiro passo é aprender a montar a curva, a montar a tabelinha, a classificação ABC. A gente vai pegar e adaptar um exemplo que está no livro de Balu. Por esse exemplo, a gente tem um armazém que tem um estoque com 11 itens, que são esses itens aí, e esses itens têm como vendas, né, no período, esses valores aí do lado direito,
né, o D179,0, por exemplo, R$ 451. Qual é o primeiro passo para eu construir minha classificação ABC? O primeiro passo é colocar esses itens em ordem decrescente de valores. Ou seja, o item que tem o maior total de vendas ele vai ser o primeiro, e o que tem o menor total de vendas vai ser o último. Tá? O primeiro passo é esse, classificá-los eles de forma decrescente pelo total de vendas. Tá? Então eu montei uma tabelinha, tá? Já toda formatada, porque eu já sei que os espaços que vai ser preenchido, mas logicamente quando vocês começarem a fazer, vocês não vão ter essas linhas em azul escuro, por exemplo, de separação, não no início. Depois que vocês fizerem a classificação ABC, aí sim vocês vão fazer uma nova tabela inserindo essas linhas entre uma classificação e outra, ou seja, entre o A, faço uma linha entre o B e outra linha, entre o C e outra linha, tá? Mas como eu já sei quantos itens vão ser de cada, eu já deixei separado para a gente não perder tempo, tá? Esse enunciado que está em cima, a gente vai usar eles mais para frente, né? Deixa eles aí em stand-by e mais para frente a gente usa. Então, o que foi que eu disse anteriormente? Primeira coisa, classificar aqueles produtos em ordem decrescente pelo total de vendas, lembram? Então, vamos começar. Primeiro item lá é o D254. Esse é o que tem o maior total de vendas, é de 5.056. Segundo é o D212. Vende 3.424. E assim eu vou alimentando essas duas colunas, sempre de acordo com os valores. Vocês estão vendo aí, ó. Comecei com o maior valor e estou indo para o segundo maior, terceiro maior, quarto maior, até preencher essas duas colunas todinha, tá? Então, tá aí. O item que tem o maior total de vendas é o D204, tem 5.056. O que tem o menor é o D205 com 159. Tá? Esses dados foram tirados da onde? Daquela primeira tabela que vocês viram anterior a essa daqui, certo? Então, vamos somar esse total de vendas aí. Essa coluna eu somei e ela me deu um valor de R$ 12.654. Tá? Então, o que é essa classificação por venda? Vamos preencher logo ela também. É só preencher. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, é só saber contar. Então, eu vou preenchendo até o último. Tá? Eu sei que são 11 itens, então eu vou preencher ali de 1 a 11. E se fossem 14 itens? Ia preencher de 1 a 14. E se fosse só 2 itens? Ia preencher de 1 a 2. Tá? Então, a classificação por vendas é somente do primeiro ao 11º, só ir preenchendo ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? E não tem muito o que fazer, não tem nem o que se dar. Certo? Estando preenchidas essas 3 primeiras colunas, vamos para a próxima, né? Porcentagem cumulativa das vendas totais. Ou seja, quanto cada produto vai representar daquele meu faturamento. E isso eu vou acumulando, ou seja, eu vou sempre somando com o anterior. Então, vamos entender melhor. Como é que eu vou preencher aqui? Primeiro, pego o primeiro item, divido ele, pelo total de vendas. Ou seja, o primeiro item, total de vendas dele, 5.056. Dividido pelo aquele total geral lá embaixo de vendas, 12.654. Tá? Repetindo. Primeiro, 5.056 dividido por 12.654. Então, o valor total de vendas do item dividido pelo valor total de vendas lá embaixo. Tá? Então, feito isso, R$ 5.056 dividido por 12.654, ele vai me dar um número decimal. Se eu quero saber em porcentagem, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. Tá? Então, 5.056 dividido por 12.654 vai dar um valor lá aproximadamente de 0,3996. Multiplico por 100 para calcular a porcentagem, dá 39,96. Está aqui na tabela. Tá?
Segundo, fazer a mesma coisa. Só que como vocês estão vendo, é cumulativo. Então, se é cumulativo, eu tenho que somar com o anterior. O primeiro não tem nada antes do primeiro. Por isso eu já coloquei ele. Segundo, 3.424 dividido por 12.654. Quanto é que dá isso? Também vai dar um número decimal, que é em torno de 0,2705. Só que aí eu já não boto esse valor multiplicado por 100. Primeiro eu multiplico por 100, beleza, vai dar 27,06 mais ou menos. 0,5 por aí. 27,05. Eu vou pegar esse valor e somar com o anterior, que é 39,96. Então, 27,05 mais 39,96, 6701, tá? Então, repetindo, pego o valor 3.424 divido por 12.654, vai dar um valor aproximadamente de 0,2705. Multipliquei por 100, deu 27,05. Aí eu somo com o anterior. Qual é o anterior? 39,96. Fiz isso, coloco o resultado ali, que é 67,01%. Tá? Isso eu vou fazendo para todos. Então, pegar mais um de exemplo aqui. Terceiro, 1052. 1052 eu vou dividir ele pelo total geral lá embaixo, que é 12.654. Qual é o valor que vai me retornar? Ele vai dar em torno de 0,083, mais ou menos isso, aproximadamente isso. Multiplico por 100. Quando eu multiplicar por 100, né, ele vai ficar 8,31 mais ou menos. Pego ele, somo com o anterior a ele. Quem é o anterior? 6701. Então, 8,31 mais 67,1 dá mais ou menos 75,33. Tá? Eu estou sempre aproximando os valores, certo? Mesma coisa o quarto. 843 dividido por 12.654 vai dar algo em torno de 0,066, né? Multiplico por 100, dá um valor de aproximadamente 6,66%. Somo com 75,33, 81,99, tá? E isso vocês vão fazendo para todos e alimentando a tabela, tá? Aqui eu já estou deixando ela pronta, tá? Percebam que o último vai ter que dar sempre 100%, porque se é cumulativo, eu vou sair somando do primeiro até o último vai dar 100%. E se na sua conta deu 99,999, gente, lembrem-se que tem que arredondar em alguns momentos, tá? Então, se der 100,00 alguma coisa, 001, sei lá, ou 99,98, só um exemplo, é 100%, tá? Porque aí é devido aos arredondamentos que foram sendo feitos no percurso, tá certo? Então vamos ao próximo passo. E o próximo passo é a próxima coluna. Porcentagem cumulativa do total de itens. Como é que eu faço? 1 dividido por 11. Por quê? Classificação por vendas dividido pelo número de itens. Classificação por vendas. Primeiro item, 1. Número de itens, eu tenho 11 itens aqui, certo? 1 dividido por 11, resultado dá 0,0909. Então, multiplico por 100 para calcular a porcentagem, 9,09. Vamos para o segundo. Classificação por vendas, 2, né? Está lá na tabela. Dividido pelo total de itens. Quantos itens tem? Tem 11. Então, 2 dividido por 11. Dá quanto? 0,1818. Multiplico por 100. Coloco aqui o resultado. E por que eu não somo com o anterior? Porque se vocês estiverem percebendo, quando eu saio do 1 para o 2, isso já está sendo somado.
Quando eu saio do 2 por 3, já está sendo somado mais um. Quando eu estou saindo do 3 por 4, eu estou somando mais um. Não é assim? Porque 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, sempre que eu estou indo para a linha seguinte, eu já estou somando mais um. Então, ele já está cumulativo aqui. Eu não preciso mais somar com nada. Tá? Então, é só dividir a classificação por vendas pelo total de itens. Né? Mais um exemplo, 3, classificação por venda, é 3 dividido pela quantidade de itens, que é 11. 3 dividido por 11 vezes 100. Então, 3 dividido por 11 dá 0,2727 vezes 100, 27,27%. Está aí na tabela. Tá? 4 dividido por 11, resultado vezes 100, coloca na tabela. E assim vocês vão até o último. Então, tá aí, eu estou preenchendo já essas continhas que vocês podem ir fazendo em casa. Lembrando que o último tem que dar 100%, porque 11 dividido por 11 vai dar 1 vezes 100, 100%. Tá? Então vamos agora classificar ele. Né? Classificação ABC. Então eu posso classificar ele como item A, B ou C. Item A é aquele item, são os itens que mais vendem. Itens B são os intermediários, não vendem tanto como o A, mas ainda vendem. Os itens C são aqueles de menor rotatividade, são os que menos se vendem. Tá? Algumas empresas, né, e aí é raro isso acontecer, mas no Brasil até que acontece. Eles têm uma quarta classificação, que seria D. Né? O que se coloca nesses itens D? Bem, algumas empresas elas colocam itens de liquidação, ou seja, são aqueles produtos que vão vender e não vão ser repostos ao estoque. Né? Alguns são itens que, quando é distribuidora, por exemplo, são itens que o fabricante já não fabrica mais, são itens que não foram interessantes se trabalhar com ele, então eu vou me desfazer deles e não vou querer mais comprar deles. É um modelo que saiu de linha, tá? É alguma coisa desse tipo. Mas, como eu estou dizendo, isso não entra nessa classificação ABC porque não é uma coisa tão usual. Né? Algumas empresas usam, então não adianta a gente ter essa classificação D aí. Então vamos trabalhar com A, B e C. A gente tem aqui duas formas de fazer. Primeiro, eu classifico em A, B ou C de acordo com a porcentagem cumulativa do total de itens, tá? Que vocês estão vendo aqui numa coluna, que aqui está lá 9,09, 18,18. Posso levar em consideração isso aqui. Para eu levar essa coluna em consideração, eu diria que os itens que tiverem até 20% seriam A. De 20% a 50%, ou seja, seria uma faixa de 30% ali, né? De 20 para 50, daria 30. Então, de 20 a 50% seria B. E o C seria de 50% em diante, ou seja, os outros 50% restantes. Tá? Eu levando em consideração a porcentagem cumulativa do total de itens. Outras empresas e outros autores também, elas levam em consideração não a porcentagem cumulativa do total de itens, e sim a porcentagem cumulativa das vendas totais. Porcentagem cumulativa das vendas totais, que é aquela outra coluna que está ali, ó, 39,96%, 67,1%. Então, se eu levar em consideração essa daí, eu posso dizer que todos os itens que estiver até 80% serão curva A, de 80% a 95%, que seria uma faixa de 15% aí, né? Seria curva B, e os 5% restantes seriam curva C, tá? Qual é a que a gente vai usar? Eu vou usar pela porcentagem cumulativa total de itens, porque eu estou me baseando no livro de Balu, tá? Mas, como eu estou dizendo, vocês podem calcular isso aqui, vocês podem classificar isso aqui, tanto pela porcentagem cumulativa do total de itens, como pela porcentagem cumulativa das vendas totais. Vai depender da empresa que vocês estão trabalhando, da política interna dela. Tá? Tem empresa também que ela muda essa classificação. Ela pode dizer, ó, até 30% vai ser item A.
né? Então vai ser política interna da empresa. O que a gente está ensinando é de forma didática, né? A teoria funciona assim, mas uma vez você aprendendo assim, se chega na empresa e a empresa muda um pouco a política dela lá, você está sabendo fazer do mesmo jeito, só vai mudar as faixas de corte, tá? Então vamos classificar pela porcentagem cumulativa do total de itens, ou seja, todos os produtos que tiverem até 20% vai ser A, tá? Então, todos os produtos até 20%, 9,09, 18,18. O próximo é 27, não vai ser mais A, tá? Então, itens A até 20% são os dois primeiros, tá lá. Então, B seria de 20 a 50%, né? Que seria 30% ali, no intervalo de 30%. Mas, eu posso ter uma margenzinha. Deu 52, vou puxar para B, não vou deixar nascer não. Posso, principalmente se eu olho para esses itens aqui. De 20% até 50%, mas o primeiro item está começando em 27,27. Então eu posso estabelecer que vai ser os 30% de 27 em diante. Então, de 27 mais 30% seria o que? Até 57. Tá? Então eu vou considerar esse 54,55 também na faixa B, tá? Para manter a coerência com o livro de Balu e também porque a gente tem que ter sempre uma certa flexibilização, tá? A gente tem que ser sempre aquele olhar mais crítico. Eu poderia colocar ele para C? Poderia, nada impede. Mas vamos deixar ele na B, já que eu estou começando bem além de 20%, né? Não tem nenhum item ali perto de 20%, estou começando em 27,27. Então não custa nada deixar esse 54,55 como B também, tá? Então, B. Todo o resto vai ser C, né? Tá aí. Então, vocês fizeram, vocês aprenderam a fazer a classificação ABC, tá? Então, agora eu posso calcular a próxima coluna, que seria vendas cumulativas de item. E esse valor vai ser monetário, vai ser em dólar nesse caso, porque está lá em cima dizendo que vendas anuais 25 mil dólares. Tá? Então, fiz um recorte, trouxe daquela tabela maior só os dados que eu vou precisar para calcular isso. Tá? Venda cumulativa por item em dólar. Como é que eu calculo isso? É meu Y. Tá? Isso item a item, linha a linha. Mas vocês estão vendo que para eu calcular meu Y, eu preciso calcular o A. Né? E o A é o que é? É uma constante a ser determinada. Tem a fórmula do A ali do lado. Tá? Então a gente vai ter que descobrir primeiro quem é o A, para depois calcular o Y. Tá? Feita a tabela lá, que vocês fizeram, aí vocês já conseguem passar ela limpo e colocar essa linha entre cada uma das classificações, ou seja, entre A, você pula uma linha, tá? Deixa em branco lá, depois entre B e C, deixa uma outra linha em branco lá. Por quê? Vocês vão descobrir para que vai servir essa linha em branco, tá? Logo vocês vão perceber para que serve, tá? A classificação ABC serve somente para eu calcular o investimento em estoque? Não, tá? Serve até para eu arrumar meu galpão, arrumar meu armazém. Ou seja, os itens curva A, que são aqueles itens que rodam mais, eu vou colocar eles mais perto da expedição, para não estar precisando andar tanto dentro do meu galpão, tá? O C eu deixei lá no fundo do galpão, porque são itens que não vão sair direto, tá? Então vamos agora começar a calcular. Calcular primeiro o A. A é igual a x vezes 1 menos y sobre y menos x. Então, quem é o valor de x e y para calcular? Eu tenho que me basear nos itens da classificação A para descobrir quem é x e y. Tá ali elipse, ó, acendeu lá. Então, coluna porcentagem cumulativa das vendas totais é y. Coluna porcentagem cumulativa do total de itens
é x, tá? E agora, como é que eu sei quem é x e quem é y? Vou me basear sempre no último item da curva A. Quem é o último item da curva A? Tá lá dizendo que é 67,01 e 18,18. Ou seja, 67,01% do meu faturamento vem de 18,18% dos meus itens. Tá? Então vejam quanto do faturamento é decorrente de apenas 2 itens. Tá? Mais da metade do faturamento da minha empresa é decorrente de 2 itens. Então eu não posso deixar esses itens faltar de jeito nenhum. Tá? Agora vamos calcular quem é x e y para poder calcular o A e depois calcular o y. Tá? X vai vir dessa coluna porcentagem cumulativa do total de itens, 18,18%. Tá em porcentagem, eu quero transformar ele para um fator, para um número decimal. Então eu tenho que dividir ele por 100. Tá lá, 18,18%, 18,18 dividido por 100, que implica em 0,1818. E o y? A coluna do lado, 6701. Também tenho que dividir por 100. Tá ali o valor 0,6701. Aí eu jogo na fórmula. Tá? Então A vai ser igual a x, que é 0,1818, vezes 1 menos y, que é 0,6701, dividido por y menos x. Y 0,6701 menos 0,1818. Aí é matemática, né? Acabou logística, entrou matemática. Resolve essa expressãozinha, vai dar o resultado de 0,1229. Ora, calculei o A. Agora eu consigo calcular o y de cada item. Ou seja, a venda acumulada de cada item para o próximo período. Como é que eu vou fazer isso? Pela fórmula y igual a 1 mais A vezes x sobre A mais x. Tá? Vamos pegar o primeiro item. Primeiro item. Lembrando que para eu pegar o valor de x agora, é essa coluna do meio, tá? Então, de cada item que eu for fazendo, eu vou ter que pegar esse valor dele ali no meio, tá certo? Vamos lá. Primeiro, y1. 1 mais A. A já calculou, é 0,1229. Vezes 0,0909, que é meu primeiro x lá, tá vendo? 9,09%. Eu divido por 100 e coloco na fórmula. Sobre A mais x, ou seja, sobre 0,1229 mais 0,0909. Tá? Tá aqui na fórmula. Novamente, acabou logística, entra matemática. Vai dar, resultado dessa expressão daí, dá 0,4775. Tá? Ora, qual é então o valor que eu vou colocar na minha outra coluna lá, que pede minha venda cumulativa? Eu tenho que multiplicar esse númerozinho que eu descobri pelas vendas anuais que eu estou estimando. E a questão me dá: quanto é que eu estou estimando ser minha venda anual? 25 mil. Tá? Então eu vou ter que pegar esse 0,4775 e multiplicar por 25 mil. Aí eu consigo preencher a minha outra coluna. Tá? Vamos fazer mais um. Vamos pegar Y6, ou seja, o sexto item. Qual é o sexto item? 1 mais A, 1 mais 0,1229, o A já foi calculado, vezes o X desse item. Quem é o X desse item? Tá? É aquele último item ali da curva B. Vou fazer ele. Tá lá, ó, 54,55%. Divido por 100, 0,5455. Sobre A mais X. Quem é A? 0,1229 mais X. Quem é X? 0,5455. Está aqui na fórmula também.
Novamente, acaba a logística, entra a matemática, valor 0,9164 quando vocês dividirem isso aí, tá? Quando vocês resolverem essa continha. Também descobri o fator, mas agora eu quero saber quanto isso representa em dólar no meu faturamento do ano que vem. Então eu vou pegar 0,9164 e vou multiplicar pelo valor estimado das vendas do ano que vem, que é 25 mil dólares. Então 0,9164 vezes 25 mil, tá? Lembrando que esse 25 mil está sendo dado na questão lá em cima, dá 22.910. Fazer mais um, né? Só para o 11º. O último, Y11 é igual a 1 mais 0,1229, que é o A, vezes o X. Quem é o X? Ó, o X lá está dando 100%. Então 100%, 100 dividido por 100 vai dar 1. Então 1 mais 0,1229 vezes 1. Dividido por A, que é 0,1229, mais X, que é 1. Então esse valor vai dar quanto? Vai dar 1. Tá? Mesma coisa, eu tenho que pegar esse fator e multiplicar pelas vendas anuais. Quem são as vendas anuais? Está sendo dado na questão lá 25 mil. Então 1 vezes 25 mil dá 25 mil. Lembrando que o último item dessa coluna vai ter que ser exatamente o valor que eu estimo vender no próximo ano, tá? Se não der, é porque você fez alguma coisa errada, tá? Então vamos voltar lá para aquela tabela maior e aí eu já vou preencher ela com esses dados que eu encontrei aqui, esses 3 e os outros que vocês mesmos vão encontrar, tá? Então, ó, aqueles dados que a gente calculou lá do Y, multiplicado pelos 25 mil que seriam as vendas anuais, eu vou preencher essa coluna daqui que está com o nome de vendas cumulativas, é o meu item, tá? Então, ó, o primeiro que a gente calculou lá foi 11.937,50, tá aí. O segundo, vocês calcularam, eu não calculei, mas o valor que vocês devem ter achado é 16.745. Todos esses aqui vocês calcularam e devem ter chegado nesse valor. Esse aqui a gente calculou também, né, já no slide anterior, deu 22.910, tá aqui. Esses aqui vocês calcularam. E lembrando que o último item que a gente calculou, deu 25 mil, ele tem que ser igual às vendas anuais que eu estou projetando para o próximo ano, tá? Então, né, com as vendas cumulativas já todas preenchidas ali, é interessante para a gente agora saber vendas projetadas de itens, ou seja, quanto eu vou vender de cada item, qual é a minha projeção de cada item, já que eu calculei a cumulativa, ou seja, um somado com o outro, né? Então, cada item, quanto vai me representar desses 25 mil que eu pretendo vender? E como é que eu faço isso? É sempre do segundo em diante, é sempre subtrair do anterior, né? Então, é uma continha simples de subtração. Então, veja, o primeiro não tem do que subtrair, então vou repetir. O segundo menos o primeiro. Então, ó, 16.745 menos 11.937,50. Tá vendo? Ali, a coluna vendas cumulativas Y. Então, sempre do segundo em diante, subtrai do anterior. Então, o segundo menos o primeiro. 16.745 menos 11.937,50. 4.807,50. Esse quadradinho verde aí, né, esse retângulozinho verde, ele vai colocar a soma dessa curva. Ou seja, eu sei que do item D204 eu pretendo vender, minha projeção é de 11.937,50, D212 4.807,50. Então, da curva A, minha projeção de venda, tenho que somar os dois valores, R$16.745, tá? Vamos para B. Sempre menos o anterior. Então,
olha lá, 19.350 menos 16.745. 2.605, tá? Então, sempre fazendo essa subtração, tá? Vamos mais um, 20.982,50 menos 19.350, tá? Lembrem-se sempre de olhar para essa coluna vendas cumulativas. Então, resultado 1.632,50. E assim eu vou até o fim, tá? 22.100 menos 20.982,50, 22.910 menos 22.100, tá? Cheguei, ó, aos valores da minha curva B, de cada item da minha curva B, tá? Então, também somar, tá? Eu tenho que somar os valores unitários dessa curva e vai dar quanto? R$ 6.165. Então, da curva B, minha estimativa de venda é de R$ 6.165. Vejam a diferença para a curva A lá, que foi 16.745. Mesma coisa na C. 23.527,50 menos 22.910. 24.015 menos 23.527,50. Já está lá o valor. 24.407,50 menos 24.015. Tá? Então vou até preencher o último. Também somo lá só os itens da curva C. Ou seja, de 617,50 a 272,50. Somo todos esses valores, 2.090. Tá? Então vejam. Os itens A, minha estimativa de venda é 16.745. Da B, 6.165. Da C, só 2.090. Vejam que diferença, tá? Vamos comparar. A gente tem, nessa classificação C aqui, a gente tem 5 itens. 5 itens vão vender 2.090, enquanto 2 itens só lá na curva A vai vender 16.745. Por isso, o grau de importância é maior na curva A quando a gente estiver fazendo qualquer análise, tá? Então, soma essa coluna, todos os valores? Não, só os valores que estão em destaque nesses retângulos verdes, tá? Então, vou somar os valores de cada curva, ou seja, vou somar 16.745 mais 6.165 mais 2.090. Então, essas vendas projetadas aqui total vai ser de 25.000. Então, lembrem-se que tem que bater com o valor que está sendo dado na questão. Tá vendo lá em cima no enunciado? Vendas anuais, 25.000. Tem que bater 25.000 aqui. Então, se der diferente esse valor, está errado. Tá? Índice de giro. Então, índice de giro é a taxa de giro que ele está dando no enunciado da questão. Só olhar lá. Ó. A, 7. Então, tudo que for A vai ser 7. B, 5. Tudo que for B, 5. C, 3. Tudo que for C, 3. Pronto, preenchi essa coluna. Falta só agora eu calcular meu estoque médio por classificação, ou seja, meu estoque médio por curva. Se eu calcular isso aqui, depois eu somo e aí eu vou saber quanto eu vou ter que investir em estoque. Qual vai ser meu estoque médio para atender uma venda de R$ 25.000 no ano que vem. Tá? Como é que eu faço isso? Eu pego o valor de cada curva e divido pela sua taxa de giro. Tá? O valor de vendas projetadas de itens de cada curva e divido pelo seu índice de giro. Como assim? Vendas projetadas de itens curva A. Tá ali aquele retângulozinho verde. 16.745. Vou dividir pelo índice de giro da curva A. Quanto é a taxa de giro da curva A? Está lá no enunciado, é 7. Só é dividir 16.745 por 7. 2.392,14. Isso em dólar, tá? Mesma coisa, vamos para B. 6.165 dividido pela sua taxa de giro. Quem é a taxa de giro? 5. 6.165 dividido por 5 vai ser igual a 1.233. Para C, 2.090 dividido pela taxa de juros. 2.090 dividido por 3.
4.496,67 , tá? E agora eu somo esses três valores calculados. Então, meu investimento em estoque para atender uma venda de R$ 25.000 vai ter que ser 4.321,81, certo? Então, isso acaba lá o que está no livro de Balu ensinando, tá? Mas isso é suficiente? Então, é um questionamento que eu tenho que me fazer, porque Balu acaba deixando um espaço, né, para que a gente desenvolva algum ponto crítico também, né? Beleza, eu agora sei meu estoque médio de cada curva. Tá lá os valores, eu tenho três valores, curva A, B e C. Mas desse valor, quanto vai ser de cada item? Quanto eu vou investir no item D204? Quanto vai ser no D205? Aqui não está calculado, mas eu posso montar uma outra tabelinha e fazer esse cálculo, tá? Então vamos calcular agora quanto a gente vai ter de estoque médio de cada item, já que a gente calculou de cada curva. Vamos fazer isso? Então vamos lá, calcular por item. Peguei só os valores que eu preciso. Então peguei produto, qual é o código do produto. As vendas projetadas de itens já estão lá naquela tabela. Vocês calcularam lá, né? A coluna que tem até um Y lá. Foi aquele cálculo que vocês fizeram. Participação do item nas vendas. Isso eu ainda não tenho. Isso é um dado que não está lá naquela tabela que eu vou fazer agora. E como é que eu faço isso? É simples. Você vai pegar a venda projetada do item e dividir pelo total. Vamos fazer o primeiro? D204. Eu pego venda projetada desse item, 11.937,50, divido pelo total de venda projetada, que é 25.000, lá embaixo, tá vendo? 11.937,50 dividido por 25.000 dá 0,4775. Calculando em porcentagem, multiplico por 100. Está lá o valor 47,75%. Tá? Mesma coisa vamos fazer para os outros. Segundo, D212, 4.807,50 dividido por 25.000 vai dar 0,1923 multiplicado por 100, 19,23%. Está na tabela. Só mais um, 2.605 dividido por 25.000 dá 0,1042. Aproximadamente. Vezes 100, 10,42%. Então, só é seguir esse mesmo raciocínio que vocês preenchem o resto dessa coluna até D205, que é 1,09. Tá? Calculado isso aí, agora eu quero saber qual vai ser meu estoque médio de cada item. E como é que eu faço isso? Simplesmente eu pego a participação de cada item nas vendas e multiplico ele pelo meu total de investimento médio em estoque, que eu já calculei na outra tabela, lembra? Foi a última coisa que a gente fez. A gente calculou investimento em estoque médio de cada curva, A, B e C, e depois somou. É o último valor lá que a gente calculou, que é 4.321,81. Está lá embaixo, tá? Deixei aqui, ó, em destaque, separado da tabela para a gente não se perder. Então, como é que eu vou fazer agora para calcular esse estoque médio por item? Só eu pegar 47,75% e multiplicar por 4.321,81. Ou seja, quanto é 45,75% de 4.321,81? Multipliquei e vai dar o valor de 2.063,66. Tá? Mesma coisa eu vou fazer para os outros. D212, 19,23%. Então, 4.321,81 vezes 19,23%. Dá lá 831,08. Terceiro, D185,0. Deu 10,42%. Então, quanto é 10,42% de 4.321,81? Basta eu multiplicar.
4.321,81 vezes 10,42%. Está ali, 450,33. Faz isso para todos, tá? Então, aí você calculou não mais o investimento em estoque médio, né, por curva, e sim por item. Quanto você vai investir daquele valor das curvas em cada item, tá? Tá calculado aqui. Lembrando que quando eu somar essa coluna estoque médio por item, eu tenho que somar ela. Quando eu somar esse valor, ele tem que bater com aquele último valor lá, que é o investimento em estoque médio que está na outra tabela, tá? Tem que dar 4.321,81. Se não bater, se der um valor diferente, essa conta está errada, tá certo? Então, como de costume, a gente deixa aí no fim um exercício para que vocês pratiquem. Lembrem-se que eu fiz lá, né, no meu exemplo, eu usei como vendas, mas nada impede que aquilo ali fosse quantidade de produção, de estoque, tá? Como é que calcula? Vai calcular do mesmo jeito. Então, vejam que aqui já não estou falando de vendas, estou falando de quantidade média em estoque. O que é importante para mim? Quantidade e valor total de cada item, né? Na tabela aqui eu tenho essas duas coisas, eu tenho a quantidade, mas eu não tenho o valor total, eu tenho o custo unitário. Para calcular o valor total, eu tenho que multiplicar a quantidade de cada item vezes seu custo unitário, tá? Então vocês precisam, antes de começar a ordenar, a classificar os itens, calcular o valor total de cada item, tá? Como é que faz isso? Multiplica quantidade vezes custo unitário. Criem essa colunazinha do lado dessa daqui, tá? E aí vocês começam a ordenar por ordem decrescente, do maior para o menor, baseando no total, tá? No custo total de cada item, tá? Então, lembrem-se que não vão começar a fazer, né, a classificação decrescente pelo custo unitário. Vocês precisam calcular primeiro uma coluna que é custo total de cada item, né? Então, vamos supor, item A, qual é o custo total dele? 5 vezes 2.000. Vai ter que estar lá numa coluna com 10.000, tá? Então, depois que eu fizer toda essa multiplicação, é que eu vou ver nessa coluna qual o maior valor. Então, aí eu classifico do maior para o menor e começo a fazer aquela tabela que vocês acabaram de aprender a fazer, tá certo? Depois vocês vão e calculam o investimento de cada curva, né? E o investimento em cada item no estoque, tá certo? Finalizando, deixa aí as referências, tá? Material base mesmo assim, a base desse material foi Balu, tá? Foi esse livro de gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística empresarial, tá? De Ronald H. Balu. Mas aí eu utilizei como fonte de consulta e de informações mais outros dois livros. O de Bertalha, que é o que a gente já vem trabalhando, e o de Pouso, que é um livro de administração de materiais, tá? Então, fica esses três livros aí de indicação para possíveis consultas e estudos de vocês.